Em nome do Departamento de Escrituras Antigas da Universidade Brigham Young, tenho a honra de fazê-los bem-vindos a este debate do estudo do livro de Mórmon. Tenho o prazer de ter comigo 3 de meus colegas de departamento e gostaria de apresentar primeiramente o irmão Kate Wilson, professor de Escrituras Antigas, a irmã Camille Frank Olson, professora de Escrituras Antigas, e o irmão Dana Pike, também professor de Escrituras Antigas. Eu sou o Daniel Jude e para mim é um prazer estar com vocês aqui. Bem, colegas, hoje temos 1º Nefe, capítulos 13 e 15 diante de nós hoje. E que capítulos incríveis para discutirmos, cheios de coisas maravilhosas para o debate. Para começar, queria pedir a Camille nos desse uma visão geral do que temos pela frente. Claro. Quando paramos no capítulo 12, estávamos no meio da visão de Nefe. Os capítulos de 13 a 15 são a continuação disso, não apenas estendendo-se com mais passagens nas Escrituras, mas cronologicamente parece nos dar o resto da história ao vermos o surgimento de uma grande e abominável igreja. Mas também a restauração, pois o relato chegou até a restauração do Evangelho. Vemos problemas, tais como o deturpamento das Escrituras, e aparece aqui também o valor tanto da Bíblia como do livro de Mórmon. Isso irá nos ajudar a permanecer fiéis à verdadeira igreja do Cordeiro, ao invés de nos voltarmos para a igreja do diabo. Então, não foi apenas rever a visão e algumas das imagens dos sonhos de Lehi, dadas com mais detalhes a Nefe, mas também ver como isso se encaixaria com o mundo em que vivemos hoje. Então, de certa forma, foi uma preparação para ajudar-nos a entender a necessidade de uma restauração também, conforme o capítulo 13? Sim, a visão que Nefe registrou nos capítulos 11 a 14. E aí no 15, espero que possamos chegar lá, conta como ele começou a falar e ensinar estas coisas a seus irmãos e parte de sua interação com a família após a conclusão da visão. E temos aqui vários pontos interessantes. E se nos prendermos a esse tema dominante, ainda podemos trazer a árvore da vida para esta parte da visão e ver como o povo tem vagueado partindo dela, e como forças e lutas estariam presentes entre os povos que viveram os eventos ligados a essa jornada para vir a Cristo. Vamos começar então lendo estes primeiros versículos e acho que eu mesmo vou ler, tá bom? Primeiro Nefe, capítulo 13, versículos 1 e 2. E aconteceu que o anjo me falou, dizendo, olha, e é claro, esse me é Nefe. E olhe, vi muitas nações e reinos, e disse-me o anjo, o que vês tu? E eu respondi, vejo muitas nações e reinos. Aqui vemos novamente aquele processo de questionamento pelo anjo que falamos em nosso último debate. E a importância do anjo fazer perguntas para permitir que ele usasse seu livre-arbítrio para participar do processo de revelação. E aí, claro, temos a resposta, ele disse-me, falando sobre as nações e reinos. Estas são as nações e os reinos dos gentios. Dá para sermos específicos e entender quem são essas nações e reinos dos gentios? Nós sabemos, afinal, quem são eles? Bem, o ponto principal aqui parece ser as nações e reinos que fazem parte do mundo mediterrâneo após a missão de Cristo. Mas ao chegarmos ao capítulo 14, vemos claramente que vai bem além disso. Ele disse no versículo 4, e aconteceu que vi entre as nações dos gentios a formação de uma grande igreja, que é a mais abominável, no versículo 5. No versículo 6, ele se referiu à grande e abominável igreja, cujo fundador era o diabo. Aqui nesse ponto parece que Nefe estava falando mais da história que seguiria, a missão dos apóstolos no Velho Mundo, como se diz, e da apostasia que viria, e conflitos, uma vez que não havia mais. Apóstolos, portadores das chaves do sacerdócio, os diretores da Igreja do Senhor na Terra. Conflitos para definir a doutrina, políticas e práticas da Igreja cristã que continua a existir.
Acho que pode-se entender isso melhor nesse contexto histórico, ao analisar o que Nefe estava vendo aqui. Vocês concordam com essa análise? Sim, vamos apenas confirmar e definir o termo gentios, porque o livro de Mórmon trata a palavra gentios de forma um pouco diferente. Judeus e gentios, é importante definir esses dois. Certo. Parece muito com aquele período em que o evangelho foi levado aos gentios quando Cristo disse: "Ide a todas as nações do mundo". Então aqui parece como uma visão dessa propagação do evangelho, como isso se daria e como seria recebido. É bom lembrarmos que, aqui novamente, existe uma certa ordem na visão dada a Nefe. E no versículo 11, ele viu coisas especificamente ligadas a Jesus e seu ministério. E no capítulo 12, ele viu coisas específicas relativas à sua posteridade e a de seus irmãos no Novo Mundo, as Américas. E depois a cena voltou um pouco para o Velho Mundo, e o que se passou como resultado das atividades de Cristo e dos apóstolos, passadas no hemisfério oriental, e como tudo isso se interligaria no capítulo 14, quando sua posteridade recebesse a mensagem que estamos... Voltando um pouco, Sim, que os dois conjuntos de escrituras, as duas histórias, iriam ser reunidas. Posso só fazer um pequeno comentário sobre o versículo 6 e essa grande e abominável igreja? Queria mencionar um artigo que escrevi alguns anos atrás, e a frase, "O grande e terrível dia do Senhor", tornou-se muito comum dizer, pelo menos entre muitos santos dos últimos dias, que o grande e terrível dia do Senhor quer dizer que será grande ou maravilhoso para uns e terrível para outros. Mas essa não é a interpretação dada no hebraico, e não foi com esse sentido que os profetas antigos escreveram isso. Grande aqui não quer dizer maravilhoso. Não era o sentido da palavra nos tempos antigos. Esse grande é de grandioso ou extraordinário e terrível, podendo também ser traduzido como um advérbio, realmente ou grandemente terrível. Então, nesse caso, ao dizer que seria uma grande e abominável igreja, ele não se referiu a ela ser grandiosa para uns e terrível para outros. Quis dizer que ela era realmente abominável, totalmente oposta ao que é bom, a tudo que vem de Uma Deus. antítese. Agora, uma dúvida muito comum entre meus alunos, e acho que entre os de vocês também. Às vezes tentamos Certo. pôr um rótulo nessa grande e abominável igreja, sabe? Especularmos que igreja é essa? Alguma em particular? E muitos têm respondido essa dúvida, ou pelo menos tentado. mas quando colocamos isso especificamente no contexto histórico, existe mesmo essa tentação de criar este rótulo. Mesmo na descrição, esse título dado, "A Grande Igreja", não é o que chamamos em gramática de artigo definido? Ou seja, tentamos definir essa expressão e acabamos por cair rapidamente nessa interpretação. E temos colegas como Steve Robinson e outros também que indicaram historicamente que, durante um século ou século e meio após o martírio dos apóstolos, não se tem muita coisa documentada relativa ao desenvolvimento do cristianismo tradicional. E quando finalmente essa documentação apareceu em maior quantidade, as coisas já estavam, do nosso ponto de vista, estavam bastante diferentes do que eram no primeiro século depois de Cristo, quando Cristo e os apóstolos estavam na Terra. Por isso, acho que o que Nefe viu aqui, quando disse "via a formação de", ele estava se referindo àquelas décadas no começo do primeiro século, ou século e meio, e a apostasia e o desenrolar dos fatos. E para os santos dos últimos dias, que dizem que é esta ou aquela igreja, realmente não estão entendendo direito. Todas elas derivaram daquela primeira formação, e não podemos realmente apontar, no momento, com exceção das mudanças que aconteceram na Igreja de Cristo naqueles primeiros 2 séculos após a morte dos apóstolos. E elas eram contra Cristo. Sim, E acho que isso é importante. Você vê os desejos diferentes e o que a grande e abominável igreja valoriza. Ouro e prata, no versículo 7. Coisas caras e finas, imoralidade. E no versículo 9, o louvor do mundo. E também pelo louvor do mundo destrói os santos de Deus. Esse era o seu desejo. Isso também nos diz quem ela não era. Correto. então, por um lado, mesmo quando tudo isso estava acontecendo, ainda havia pessoas boas tentando viver sua fé em Cristo da melhor forma que sabiam. Mas houve pessoas que sequestraram, por assim dizer, a igreja e a levaram para uma direção bem diferente. Na verdade, vejam a descrição de Jacó, irmão de Nefe, desta grande igreja em 2 Nefe, capítulo 10, versículo 16. Imagino que vocês todos saibam disso. Mas ele disse: "Portanto, o que lutar contra Sião, seja judeu ou gentil, escravo ou livre, homem ou mulher, perecerá. Pois esses são os que constituem a prostituta de toda a terra. Porque os que não estão comigo estão contra mim, diz nosso Deus." E são esses dois grupos que vemos o tempo todo ao longo da história do mundo, não é?
Até hoje em Até dia. hoje. Na era mais negra da história da humanidade, houve pessoas boas tentando ser firmes e fazer o que era certo. E também havia aqueles que era do mal, e havia esta diversidade de motivos, de filosofias e desejos que todos tinham. Isso foi muito bem lembrado. B.H. Roberts também se pronunciou sobre isso de forma bem contundente. Ele disse que a igreja do diabo, aludida aqui, não se refere a nenhuma igreja em particular e que seria algo maior que isso. Talvez o conceito dessa passagem pudesse ser mais bem expressado se usássemos o reino do mal. Foi isso que ele comentou em Uma Nova Testemunha de Deus. Isso talvez leve ainda mais longe, além de coisas religiosas, apesar de que isso seria mais abominável. Mas poderia ser político, educacional, econômico, várias alternativas. Sim, e acho que é importante ter essa perspectiva e não somente isolar essa aplicação simplesmente a uma organização religiosa em particular. Mesmo assim, não podemos perder de vista que uma religião pode ser usada para o bem como para o mal, como temos visto na história. Documentado? A história nos mostra, está provado. Sim. Sim, para o bem e para o mal. Estes primeiros versículos do capítulo 13. Onde foi mesmo que paramos? Versículo 3, não foi? Ou foi no 9? Ou foi no 4? Nós fomos até o 9. Já meio que Camille, resumimos você já até nos aqui. levou para isso depois. Tá bom, tá ok. O que é interessante, porque depois de terminar de contar sobre a formação da grande e abominável igreja e identificar alguns de seus atributos, ele mudou rapidamente, começando, acho que do versículo 11 em diante, para olhar bem lá no futuro, para o que hoje identificamos como a descoberta, ou talvez a redescoberta das Américas pela Europa. Novamente aqui a história começou a encaixar-se, mas vemos pessoas que vieram para as Américas, sua interação com a posteridade de Lehi e Saraiah nas Américas e depois essa declaração sobre esses dois registros, dois relatos, dois conjuntos de escrituras. E os que estavam do outro lado do oceano, essa descrição dos europeus, eles eram gentios, certo? Sim. E vieram para cá para ajudar Lehi, ou para misturar-se com a semente de Lehi de várias formas diferentes. Certo. Isso faz voltar ao que a palavra gentil quer dizer aqui. Porque, por um lado, acreditamos que a casa de Israel foi espalhada por toda a Europa e outras partes do mundo. Todas as partes, basicamente. Mas são gentios porque não reconhecem sua ligação com a casa de Israel. Eles não reconhecem o convênio que seus ancestrais tinham. Assim, dizemos que Joseph Smith era gentil, mas dizemos que era descendente de José, porque ele estava ligado à casa de Israel. Um descendente das tribos perdidas de Israel. E ao se perderem, elas perderam a sua identidade e a sua conexão com a lei. Camille nos levou pelo meio dessas descrições da grande e abominável igreja. E Nefe, bem depois de olhar e ver para os gentios saindo do cativeiro, ele voltou ao assunto. Seria bom olharmos o 26 e ver que também se aplica à descrição da grande e abominável igreja, porque ele posiciona isso num tempo depois das Escrituras terem sido levadas pelos 12 apóstolos. E depois ele disse também, vês a formação daquela grande e abominável igreja? Isso praticamente, na verdade, amarra esse episódio a uma determinada época vista por ele. Certo, e para terminarmos o versículo 26, diz, pois eis que eles, os daquela grande e abominável igreja, tiraram do evangelho do Cordeiro muitas partes que são claras e sumamente preciosas, e também muitos convênios do Senhor. Ou seja, acho que se olharmos para os 2 séculos seguintes à morte dos apóstolos, historicamente foi quando a maior parte disso se passou. Antes de irmos a esta passagem sobre as partes claras e preciosas que foram tiradas da Bíblia e a apostasia em andamento, acho que os pais e a mãe de Colombo não ficaram muito contentes. Ela vai A assombrar menos que você. falemos sobre ele. Temos então falado de pessoas fora da igreja sendo conduzidas por Deus, inspiradas por Ele e executar seus propósitos. E vemos vários aqui no versículos 12 a 17 ou 18. Kate, você poderia ler os versículos 12 para nós? Claro. E olhei e vi entre os gentios um homem que estava separado da semente de meus irmãos pelas muitas águas. E vi que o Espírito de Deus desceu e inspirou o homem. E indo esse homem pelas muitas águas, chegou até a semente de meus irmãos que estava na terra da promissão. Podemos afirmar com certeza que é de Colombo que estamos falando aqui? Bom, pelo menos sabemos que ele reconheceu que foi conduzido pelo Espírito do Senhor. É ele sim. Só fico pensando se não houve outros, sabe? Como já falamos, mas é Colombo quem cabe direitinho aí, não é? Sim, de fato, em suas próprias palavras, mas quem pode duvidar que o Espírito Santo inspirou-me?
Isso está em alguns diários e textos que ele deixou. Eu estava na Inglaterra há alguns anos e li essa passagem e fiz essa mesma pergunta. Uma pessoa levantou a mão, ficou de pé de verdade e disse: John Cabot. Ele estava convencido que estávamos falando sobre esse navegador. Tenho certeza que isso pode se aplicar a outras Claro que pessoas. pode. Sir Francis Drake é um dos meus favoritos. É mesmo. Já tivemos profetas como o presidente Hinckley, entre outros, que disseram que se tratava especificamente de Colombo. Tem um discurso de conferência geral que ele deu sobre esse versículo, dando realmente a Colombo essa grande honra. E numa época onde os estudiosos estavam falando muito mal de Colombo, não que ele fosse um homem perfeito, mas com certeza, de fato, ele levou a cabo a missão do Senhor. É um bom lembrete de que, mesmo sem isso, sem a igreja oficial do Cordeiro, ou a igreja do Senhor sobre a terra, mesmo que num clima de conflito, foi Colombo quem falou sobre o Espírito ter lhe inspirado. Isso é importante lembrarmos. É, sim. Que o Espírito opera tanto dentro como fora da igreja, e o Senhor usa o Espírito para comunicar-se com os seus filhos. Assim, e muitas pessoas, inclusive os santos dos últimos dias, se referem a, no caso aqui de Nefe, foi uma visão, mas se refere a essa possibilidade como uma coisa providencial, que Deus trabalha usando a história. E no exemplo do versículo 19, onde Nefe disse: E eu, Nefe, vi que os gentios que haviam saído do cativeiro foram libertados das mãos de todas as outras nações pelo poder de Deus. Às vezes lemos esse trecho sem pensar sobre isso, mas há muitas pessoas que não acreditam na existência de Deus, ou que caso ele exista, que ele não leva a cabo os seus propósitos através de métodos diversos. Então acho importante refletir um pouco mais. Também é interessante, não querendo monopolizar a conversa, o número de vezes que Nefe disse: Vi que os gentios que haviam saído do cativeiro. Talvez fosse político, mas isso me diz que ele quis dizer cativeiro religioso. Houve uma liberdade religiosa gozada pelos povos nas Américas que eles não tinham em sua terra natal. Existem muitos relatos bastante desoladores sobre indivíduos que foram castigados e torturados É verdade. simplesmente pelo fato de tentar obter as Escrituras. E fariam qualquer coisa para multiplicá-las, para que outros pudessem ter acesso também. Isso hoje é muito difícil de imaginar, porque para nós é tão fácil ter acesso a elas. Eu ouvi o presidente Benson falando sobre essas pessoas. Ele disse: os peregrinos de Plymouth, os fundadores do estado de Maryland, e Roger Williams, William Penn, todos possuíam profundas convicções religiosas que desempenharam um papel-chave com sua vinda para o Novo Mundo. Eles também acreditavam, eu acho que tinham ido para lá sobre a inspiração dos céus. Esse é um comentário bastante poderoso. Outro aspecto que Nefe mencionou aqui foi as próprias Escrituras, no versículo 28, que muitas partes claras e preciosas seriam tiradas do livro. E com isso a visão reforça o grande valor das Escrituras e particularmente as do Velho Mundo, a Bíblia. No versículo 23, quando ele falou que elas eram de grande valor para os gentios, e é bem interessante ver isso, porque, sei lá, às vezes acho que não pegamos bem esse conceito de que as Escrituras devem tornar-se uma coisa em nossas mãos, e não dois volumes separados. Bem, eu vou pular aqui para o capítulo 15 e no versículo 14, onde fala da bênção de quando os dois volumes são ajuntados e quando recebemos tanto as Escrituras do Velho como do Novo Mundo. E é aqui que começamos a entender os convênios a quem somos nós, como recebedores desses convênios. Como a semente de Leí pode saber, depois de tantas gerações, sobre a sua ligação com o Senhor e com o convênio, e sobre as outras tribos perdidas da casa de Israel. Uma grande bênção. Bem, acho que poderíamos talvez ver na segunda metade do versículo 14 sobre essa grandiosa visão do plano de Deus nos últimos dias, a menos que vocês achem que estou me adiantando muito. Nosso tempo está voando, eu concordo. Mas as partes claras e preciosas tiradas da Bíblia foram um dia criadas em sua pureza. O que isso quer dizer? Como podemos identificar passagens de onde foram tiradas partes claras e preciosas e que foram recuperadas através do livro de Mormon e da restauração? Dá para ter esse tipo de detalhe? Esse tipo de detalhe, né? Bem, obviamente somos santos dos últimos dias e falamos do ponto de vista da restauração da igreja. Mas ao observar o desenvolvimento do cristianismo tradicional, nós diríamos que as coisas que saíram primeiro, por assim dizer, são as mais importantes para nós. A natureza de Deus, Sim, quem é Deus? o plano de salvação, nosso relacionamento com Deus e...
O papel das ordenanças. Convênios, famílias, casamento, isso A mesmo. importância das ordenanças do templo, Vida pré-mortal. a natureza da vida em geral, porque estamos aqui, que Satanás é real. E quando essas coisas se perdem totalmente ou são parcialmente deturpadas, isso afeta nosso Correto, entendimento. E daí a razão, o propósito do livro de Mórmon, de doutrina e convênios e profetas dos últimos dias, para trazer de volta o que estava perdido. Que é o que Neff viu, que aconteceria e nós... Correto. Ok, Kate, podemos seguir em frente? Vamos, estamos só mastigando o assunto mais um pouquinho. Assim, é bom que você conduza e siga adiante. No capítulo 14, por exemplo, Kate, tem algo em particular que você queira mencionar aqui? Sim, o capítulo 14 menciona aquela perspectiva que Nefe tinha no capítulo 13, e a grande e a abominável igreja. E no 14 ele disse: eis que não há mais que duas igrejas. E o leitor atento irá deduzir que só existe a igreja do diabo e a igreja de Deus. E não há mais nada intermediário. E acho que precisamos ler com atenção essa descrição no capítulo 14. E o que é essa segunda igreja? Ou esta igreja do Cordeiro de No Deus? versículo 12, Muito tem bom. uma grande descrição disso. E aconteceu que vi a igreja do Cordeiro de Deus, e seu número era pequeno, por causa das iniquidades e abominações da prostituta, que se assentava sobre muitas águas. Não obstante, Esse termo prostituta é muito forte, não? sim, é a antítese de tudo que é de Deus e bom. Sim, algo não autorizado. Existem várias dimensões para isso. Perdão, Camille. Não obstante, vi que a igreja do Cordeiro, que eram os santos de Deus, estavam também sobre toda a face da terra. Acho que é uma descrição interessante, e seu domínio sobre a face da terra era pequeno, devido à iniquidade da grande prostituta que eu vi. Dois comentários me vêm à mente. Um é que temos essa imagem da prostituta, às vezes chamada de a mãe das abominações. Às vezes se dá a ela o código de Babilônia, conforme aparece claramente no livro de Apocalipse. E Nefe usou uma linguagem semelhante ao expressar sua visão. Outro comentário, ao ler que os santos estavam por toda a terra, mas eram poucos em número. Acho que a natureza dessa passagem, a natureza da revelação, penso eu, que foi registrada como literatura para nós, é para nos mostrar os dois extremos. A igreja de Deus, em sua contraste. pureza, e a igreja do diabo, em sua mais abominável forma. E como Kate disse, esses são os extremos, mas também há membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que não honram seus convênios e não vivem uma vida digna, que não serão classificados como parte da Igreja do Cordeiro de Deus, enquanto que há pessoas de grande fé em outras religiões que vivem do melhor jeito que podem com o que conhecem, desfrutando da luz de Cristo em suas vidas e que esperamos serão um dia levadas a um maior entendimento da verdade e a serem parte do Cordeiro de Deus. Gostei de como você colocou essa Obrigado. ideia. Obrigado. A última parte do capítulo 14 mostra João, o revelador, não é? Onde começa versículo 19? 18 ou 19? E aconteceu que o anjo me falou, dizendo, olha, e olhei e vi um homem que estava vestido com um manto branco. E disse-me o anjo, eis um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eis que ele verá e escreverá o restante dessas coisas. Sim, e também muitas coisas já passadas. Então, onde encontramos esse registro hoje? Bem, esse é o livro de Apocalipse das grandes É o seu revelações. favorito, não é? Como estávamos falando, e é interessante que Nefe, João, Enoque, vários outros, Moisés, Isso, tiveram a visão viu até o final da correta. história mortal na Terra. Mas nesse caso foi dito a Nefe, vou mostrar-te estas coisas, mas não para que as escrevas. De forma alguma, pois já pré-ordenei alguém para fazer Dá para isso. tirar uma lição, não dá? Existe uma missão para outras pessoas. Qual é essa lição? Bem, é só olhar para os profetas, até mesmo os que estiveram na Terra nesta última dispensação. Cada um parece ter tido uma missão específica a cumprir. Em geral, não interferem na missão de outros profetas também. É como um encargo pessoal. Tem uma Mas responsabilidade. ainda tem o fato de que eles se complementam uns aos outros. Ah, sim, E tem claro. mais.
2 ou mais testemunhas. E ainda temos o irmão de Jared. Mais tarde, lá no livro de Éter, que fala novamente, Correto, dizendo que correto. quando recebemos esse registro, poderemos entender melhor todos os demais e como eles agem em E conjunto. o que fizeram os irmãos depois de ouvir Néfile e falarem sobre suas visões e a árvore da vida? Eles se endireitaram na mesma hora, correto? Que pergunta. Bem, se virmos a declaração de Nefe no versículo 4, ele se diz muito pesaroso com a dureza do coração de seus irmãos, no capítulo 15, versículo 4. E essa pergunta ardente que ele fez no versículo 8, onde ele pergunta a eles, haveis perguntado ao Senhor? E a ideia que tinham ao dizer, não perguntamos, porque o Senhor não nos dá a conhecer essas O coisas. Senhor não fala comigo. Sim, também não vou perguntar até que ele fale. Além disso, tenho um coração duro e não consigo. Não estou pronto para abri-lo, para entender e aprender mais, ou para obedecer e ser capaz de entender. Isso é tão interessante. Eles passaram a responsabilidade para o Senhor, julgando-o de que ele não falaria com eles. Mas Nefe disse, mas vocês nem perguntaram. Mostrem seu desejo, vocês não exerceram fé. Porque ele sabia, devido às suas experiências na vida. Se pedirmos com fé, essas coisas serão mostradas a nós. E esses versículos aqui, 8, 9 e até o 12, ou melhor, até o 11, realmente nos falam dos princípios para receber a revelação em nossas vidas. Gostaria de ter mais tempo para esse debate, mas acho que podemos encerrar lembrando para que leiam primeiro Nefe 15, de 8 a 11, para ganhar esse conhecimento individual de como obter a revelação para as nossas vidas. Obrigado.